Shalom. Comentaremos um pouco sobre a bênção e a Torá. Essa relação da bênção está muito ligada aos mandamentos do Eterno, mandamentos que abençoam, mas que vai muito além do pensamento vigente neste tempo presente do que é abençoar. Precisamos voltar nosso pensamento não simplesmente no que é abençoar, mas de quem procede a bênção. Não apenas do que é ou qual é a bênção, mas em quem é bênção. Bênção é uma palavra muito usada em nossos dias para refletir algo que se consegue, algo como sendo o resultado de um trabalho, um bem adquirido, um sucesso alcançado, um dinheiro recebido, um casamento próspero, um bom salário. Bênção acabou se relacionando com aquilo que se tem ou aquilo que possui. Mas compreendo que bênção vai além do ter. Até mesmo porque sabemos que na língua hebraica, nas escrituras, não existe este verbo ter. E como tudo no pensamento bíblico hebraico, ou melhor, no pensamento do Eterno, o ser está para antes do ter. Portanto, o estado de bênção ou abençoado é mais adequado ao estado dela como pessoa do que aquilo que ela possui. O que determina se o resultado será abençoado é se a pessoa está em um estado de bênção ou não, se ela é abençoada ou não. Até porque no pensamento hebraico o ter não existe. O ter pertence ao Eterno. A nós cabe a administração daquilo que é dele. E como está escrito, nu saímos do ventre de nossa mãe, nada tendo, e nu voltaremos, não levando nada conosco. Jó 1:21 diz assim: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Eclesiastes 5:15, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Não estou fazendo apologia à pobreza, mas trazendo o entendimento de que a bênção está no ser e não no ter. Interessante que o homem, antes da queda no jardim, estava nu, ou seja, estava desprovido de bens em um estado de satisfação. Ele estava como veio ao mundo, mas a partir do momento que ele desobedeceu e saiu de debaixo da palavra do Senhor, do Eterno, ele começou a ver que estava nu e que precisava ter alguma coisa. Gênesis 3:10 e verso 11 diz assim: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Elohim: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Bom, a partir de então, o homem passou a buscar o ter. Já não podia mais estar nu. O ter começou a substituir o ser. Quando vemos nas Escrituras o Senhor santificando alguém, Ele está tornando-a santa. A pessoa é santa e o resultado daquilo que ela faz se torna santo. Quando o Senhor purifica alguém, Ele está fazendo deste alguém puro. Quando o Senhor abençoa alguém, está fazendo deste alguém bênção. Bem, assim temos, pela lógica, quem é santificado é santo, quem é purificado é puro, quem é abençoado é bênção. Sendo assim, a bênção está antes de um resultado abençoado. Certa pessoa pode ter bens, receber um bom salário, um dinheiro que está esperando, alcançar um sucesso, mas o que vai determinar se tudo isto é algo abençoado é se ela é bênção. Caso contrário, será maldição. Se ela é bênção, ela fará com que tudo aquilo que chega em suas mãos seja abençoado. Podemos lembrar daquilo que Salomão escreveu pelo Espírito em Provérbios 20:21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Aqui temos uma herança, que aparentemente é bênção. Mas neste verso nós vemos que quando a herança é antecipada, ela não será abençoada. Por quê? Porque aquele que a recebe ainda não está pronto para recebê-la. Ainda não se tornou bênção, para que possa usufruir desta herança
de maneira que ela seja abençoada. Vemos também o Eterno falando a Abraão, para ele ser bênção. Gênesis 12, 2 diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Neste verso, na última parte do versículo, onde na maioria das traduções está como se tu uma bênção, temos no hebraico Verie berachá, e assim ficaria e foi bênção, ou se tornou bênção. No hebraico não tem um artigo indefinido, e creio que isso demonstra que o Eterno vê de forma definida, ou seja, eu não sou um, eu sou o. Eu não posso ser apenas um no meio de muitos, eu preciso ser o, alguém que sai do meio da multidão e deixa de ser apenas um, alguém definido. Então é lógico, se eu sou marido na posição de bênção, o casamento será abençoado. Se eu sou empresário, bênção, a empresa será abençoada. Se eu sou administrador, abençoado, o salário será abençoado. Se eu sou pai, bênção, meus filhos serão abençoados. A palavra hebraica para bênção é berachá, e procede de barar, que em um dos seus sentidos é ajoelhar. E ajoelhar denota algo que se dobra, que vem de cima para baixo. Portanto, bênção vem de cima para baixo, algo que desce. E nisto notamos que para ser bênção também é preciso estar ajoelhado, ou seja, sujeito àquele que está em cima. Hebreus 7,7 diz assim: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Nenhuma bênção pode vir de baixo. Quando falo não pode vir de baixo, estou me referindo que só há um que está no alto, o Altíssimo. E só dele pode vir a bênção sobre alguém. Fora dele, o homem não pode estar em um estado de bênção. Salmo 83:18 diz assim: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O homem só pode alcançar bênção no alto do monte. O homem precisa alcançar do alto. Precisa subir como fez Moshe, como fez Moisés, para receber as palavras do Eterno no Sinai. Êxodo 19:20. Descendo o Senhor sobre o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Da mesma maneira que só há prazer e deleite dentro de um propósito verdadeiro quando se está sob os céus. Ou seja, só pode haver deleite quando se está debaixo do Altíssimo. Fora da sua cobertura, o prazer se tornará em desprazer e o deleite em ilusão. Podemos notar isto em Eclesiastes 3, verso 1, onde nos fala que há um tempo oportuno para todo deleite debaixo do céu. Ou ainda, só há algo organizado e em ordem quando se está debaixo do céu. Esta expressão debaixo do céu pode nos trazer a ideia de que o tempo oportuno para o deleite ou a ordem só podem existir quando há um ajoelhar-se, um sujeitar-se àquele que está no céu, o Altíssimo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo deleite debaixo do céu. Ou seja, só há debaixo do céu, quando estamos sujeitos ao céu, quando estamos debaixo daquele que está no alto, do Altíssimo. Aí sim, há propósito, aí sim há deleite, aí sim tudo está determinado. Fora, quando não estamos debaixo do céu, o tempo se perde, não há nada determinado, não há deleite, não há propósito. Enfim, abençoar está ligado ao ato de proclamar, falar, dizer. Dessa palavra temos bendito, ou da palavra amaldiçoar temos maldito. Abençoar é algo que se declara com a palavra. Observemos as várias vezes que o Eterno abençoa alguém, tornando este bênção, e que homens também proferem bênçãos. Gênesis 9:1 diz assim:
Abençoou Elohim a Noé e a seus filhos e lhe disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:22. E Elohim os abençoou dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Gênesis 27:27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Como vimos, toda bênção só pode vir do Altíssimo, ou seja, a palavra de bênção só pode proceder dele. Quando o Senhor abençoa alguém, ele torna este em bênção. E este abençoado do Senhor quer dizer que ele está colocando a sua palavra sobre este a quem ele está tornando bênção. Ou seja, eu me torno bênção pela palavra dele sobre mim. Em outras palavras, eu me torno bênção pelo Eterno quando estou sob a sua palavra, quando estou sujeito, caminhando em sujeição. Deuteronômio 30:16 diz assim: Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Elohim, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Elohim te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. A condição de ser bênção está em ouvir a voz do Eterno, em obedecê-lo. Abaixo está um texto muito usado para se falar de bênção, mas há uma condicional do Senhor. E como temos visto até agora, esta condição é obedecer, estar sob a palavra do Senhor, guardando seus mandamentos. Outro ponto a se observar é que o Senhor, após dar a condição, ele começa dizendo: Bendito serás tu. Ou seja, primeiro é você quem será bênção. E como consequência, o fruto da terra, do ventre, dos animais, enfim, as demais realizações da vida serão abençoadas. Então Deuteronômio 28, verso 1 a 9 diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Elohim, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Elohim. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Elohim e andares nos seus caminhos. Então é algo muito simples e claro. Não há meio termo, não há como tentar burlar a condição. Se não estiver na condição do Senhor, ocorrerá o contrário, isto é, haverá maldição. Fora da sua palavra, não há possibilidade de haver bênção. Ele é e só podemos ser estando nele. Deuteronômio 28, 15 e 19. Está escrito assim: e declarado pelo Eterno dessa maneira, irrevogavelmente. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Elohim, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Então temos um mandamento, uma mitzvah da Torá. E vemos que um andar debaixo da palavra do Eterno, o andar em obediência, gera um estado de bênção, tornando os empreendimentos abençoados. Deuteronômio 23, 20.
Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Elohim te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. E temos outro mandamento que expressa este abençoado do Senhor mediante a obediência. Celebra-se a festa e o Senhor abençoa a colheita e as obras das mãos. Torna-se bênção cumprindo o mandamento. E o resultado é abençoado. Então diz assim Deuteronômio 16:15: 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Elohim, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Elohim há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. E nisto percebo que para cada área da vida há uma obediência que torna o resultado desta área abençoada. Como por exemplo, a colheita é abençoada se houver obediência à celebração da festa. E da mesma forma os empreendimentos serão abençoados se houver obediência quanto aos juros. Se eu estou debaixo da palavra do Eterno em cada área, me torno bênção e assim os frutos serão abençoados. E pode um homem abençoar, já que nas Escrituras temos homens assim fazendo? Bom, pode e não pode. Como assim? Talvez você pergunte, como assim? Pode quando a palavra do Eterno está em sua boca, mas não o pode fazer com a sua própria palavra. Lembremos da ocasião onde Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel, ou seja, para tornar Israel uma maldição. Números 22, verso 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Números 23, verso 17 a 20. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Elohim não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Neste episódio, Balaão não pode amaldiçoar a Israel. Ele não pôde fazer isso. Povo que o Altíssimo abençoou. Balaão só pôde proferir a bênção que procede do Eterno. O Eterno colocou sobre Israel a sua palavra. Há alguém que possa tirar esta palavra de sobre Israel? A resposta é óbvia. Ninguém há nos céus ou na terra para fazer isso. Portanto, eu só posso abençoar quando profiro a palavra do Eterno. Eu não posso tornar alguém bênção, mas posso declarar a palavra do Eterno sobre alguém. E se esta pessoa se colocar debaixo da palavra, vivendo-a, então será bênção. Então, resumindo, nós temos a palavra do Eterno, que está no alto, que é de cima. Ser bênção constitui estar debaixo dessa palavra, ajoelhado, sujeito ao céu, sujeito ao alto, sujeito ao Altíssimo. Em consequência, tudo o que se fizer será bênção. Se eu sou, o que eu faço, o resultado será abençoado. Algo muito simples e muito claro. A bênção do Eterno está ligada à mudança na identidade enganadora. Certa vez, Yaakov, passou o val de Jaboque, e nesta ocasião ele lutou com o varão até o amanhecer, e não queria deixá-lo ir até que o abençoasse. Jacó teve sua coxa ferida, e algo muito interessante é que, como vimos há pouco, ser bênção está relacionado a ajoelhar-se. Em outras palavras, está relacionado a uma sujeição, dobrar-se perante a palavra do Eterno. Então vemos aqui que Jacó teve sua coxa ferida, e isto indica que ele se dobrou, se ajoelhou, e isto foi necessário para que ele fosse abençoado, para que ele se tornasse bênção.
E qual foi a bênção? Aquele que lutava com ele perguntou-lhe: qual o seu nome? E a resposta foi: Yaakov. Ou seja, suplantador, enganador. Essa era a identidade de Yaakov. Yaakov enganava para obter a bênção. Jacó enganou seu pai para receber a bênção da primogenitura. Gênesis 27:36 então diz assim: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então seu nome foi mudado para Israel, a sua identidade. Essa foi a bênção. Em outras palavras, a identidade foi mudada de suplantador, enganador, para príncipe de Ela. Portanto, para eu ser abençoado é necessário ser removido o engano do passado, a identidade enganadora, para ser adquirida a identidade de príncipe. E príncipe é um filho amadurecido. É necessário ser retirado os meios enganosos para se adquirir a bênção. Gênesis 32, 26 e 28 diz assim: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Yaakov. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Yaakov, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. Lembremos também da bênção araônica, onde o Eterno disse para Arão abençoar os filhos de Israel, proferindo as palavras do Eterno sobre eles e colocando seu nome sobre os filhos de Israel, onde está declarado assim em Números 6, 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e di-lhes: eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. A palavra do Eterno é quem Ele é. E como sabemos, o nome fala de identidade, ou seja, a identidade do Eterno seria posta sobre Israel. E quando Israel vive debaixo desta identidade, é abençoado. Bom, em suma, o Eterno coloca a sua palavra sobre mim, a sua identidade, o seu nome. E se eu caminhar sob esta palavra, então me torno bênção e tudo quanto fizer será abençoado e próspero. E podemos encontrar sua palavra na Torá. No livro da lei, ele colocou sua palavra, e aquele que se colocar sob esta palavra será próspero e bem-sucedido, como está assim declarado em Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei, da Torá, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Senhor diz para Josué, no contexto original, que a Torá não deve ser removida da sua boca nem da sua mente. E não só isto, mas como deve fazer, realizar, praticar o que nela está escrito. Assim também não deve ser removida da boca e da mente de todo aquele que deseja ser bênção e ter o caminho abençoado e bem-sucedido. Não é o quanto eu oro, mas sim o quanto eu vivo daquilo que o Eterno proclamou pelo seu poder. E para acrescentar, na Torá, nos escritos de Moisés, de Moshe, está a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno também é a palavra de Yeshua, pois Yeshua disse que suas palavras eram do Pai, como assim está declarado em João 14, 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E algo interessante é que Yeshua diz que não pode haver fidelidade às suas palavras se não houver fidelidade aos escritos de Moisés.
Digo fidelidade, pois a palavra crer no pensamento hebraico está muito ligado com ser fiel, que é emuná, e não simplesmente crença. Então Yeshua declara assim em João 5, 46, 47: porque se de fato cresceis ou fosseis fiéis a Moisés, também seriam fiéis a mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não forem fiéis aos seus escritos, como serão fiéis às minhas palavras? É muito importante entendermos estas palavras de Yeshua. Então ele diz que Moisés escreveu a seu respeito, e que se não formos fiéis aos escritos de Moisés, não seremos fiéis às suas palavras. E vemos com isto que não se separa os escritos de Moisés da pessoa de Yeshua. Então, de tudo isso que vimos, é para desmistificarmos a questão da bênção, que não vem simplesmente por meio da oração, não vem simplesmente por alguém falar algo para mim, mas sim eu sou bênção me colocando debaixo da palavra do Eterno. Se eu não me coloco debaixo da palavra do Eterno, não há bênção, e eu não sou bênção, como assim ele mesmo declara em Deuteronômio. Então a bênção e a Torá e uma vida na Torá estão conectados. Que você possa viver essa vida de bênção, que você possa ser bênção, vivendo, guardando e cumprindo aquilo que o Eterno declara em sua Torá, para que bem nos vá. Em Yeshua, Shalom.